seguinte no hospital do Miguel Couto, ali da própria cidade do Rio de Janeiro. Chegando lá, eu estava deitada em um colchão, no pronto-socorro, no chão. Eu me lembro que era um colchão forrado com plástico azul. Eu estava deitada ali, o médico estava dizendo que ali não era o meu lugar e que no meu caso ele não poderia cuidar. E o guarda, tinha um guarda do meu lado. E o guarda, quando eu acordei, o guarda falou assim: "Você está bem?" Eu disse que estava. Ele perguntou assim: "Quantos anos você tem?" Eu disse: 14 anos. Ele disse assim: "Qual é o seu nome?" Eu disse: "Meu nome é Alina." Ele disse, e começou a escrever. Eu falei para ele: "Você vai me levar presa?" Ele disse: "Não, eu não vou te levar presa. Sabe o que é isso? Eu sou crente e vou levar o seu nome para o circo de oração. E lá na minha igreja o Senhor irá te visitar." Eu virei para ele e falei assim: "Ô moço, eu vou te falar uma coisa." E comecei a mostrar os buracos nos meus braços para ele. Disse: "Você está vendo esses buracos?" Eu disse: "Estou vendo." Você: "Isso eu sou, tomo droga." E comecei a mostrar o buraco da minha cabeça, das minhas pernas. E falei assim: "Eu sou uma drogada. Seu Deus não está me vendo. Aonde está ele?" Ele disse: "Olha, Alina, Jesus te ama de uma maneira muito especial." Eu disse assim: "Seu Jesus aceita gente que tem bicho no corpo?" Ele disse: "Aceita." Ele disse: eu falei: "Seu Jesus aceita gente dessa maneira igual eu estou aqui condenada?" Ele disse: "Aceita." Eu disse assim: "Eu nunca vi seu Jesus." Ele disse assim: "Alina, um dia você vai conhecer quem é Jesus." Ele saiu dali, pegou um dinheiro, botou nas minhas mãos para que eu comesse um prato de comida quando eu saísse dali. Quando ele foi embora, ele saiu chorando dali por ele ser crente e me ver naquele estado. E quando eu recebi alta, eu sentei assim no meio fio, perto do hospital, e teve um garoto, hoje ele é vivo, o Pedrinho. Ele tinha uma idade de 10 anos de idade e era muito meu amigo. O Pedrinho veio com o jornal debaixo do braço e perguntou: "Alina, aonde você estava?" Eu disse: "Pedrinho, eu estava no hospital, estou saindo agora." Ele disse: "Então você não já leu o jornal, não?" Eu disse que não. Ele disse: "Olha o que está aqui." Ele abriu o jornal e me mostrou. E estava escrito assim: "O Globo Notícia do Dia. O Morro do Jacarezinho está livre e salvo pelo bando do Paulo Roberto vulgo Navalinha. Achado dinheiro do assalto, feito no dia tal." E foi dizendo, tudinho. "E toda a sua quadrilha estão mortos. O Morro do Navalinha, o Morro do Jacarezinho estão salvos." Aí eu pude contemplar que Deus me tirou antes dessa hora. Aí eu pedi, olhei e eu falei assim: "Pedrinho, será que a polícia sabe que eu sou da quadrilha?" Aí os meninos: "Não, a quadrilha não sabe nem que você existe. A polícia não está nem sabendo." Eu disse assim: "E você tem maconha aí?" Ele disse que tinha. Eu comecei a fumar uns 4 cigarros de maconha, tomei umas 5 bolinhas, cheirei uns 4 pacotes de cheirinho e me droguei. Me droguei todinho. Ele disse assim: "Agora você vai lá na farmácia e compra uma seringa e traz para mim que eu vou tomar 2 doses de LSD." Mas quando eu adaptava na cabeça, a agulha rejeitava. Eu adaptava nas pernas, rejeitava. Até que eu procurei na ponta do dedo do pé, entre a junta do pé, e adaptei ali. Foi aceito, eu adaptei o LSD. Aí depois eles me deixaram sozinha. Tinha hora que eu parecia que eu estava viajando. Quando eu estava drogada, parecia que eu estava viajando. E eu comecei a falar comigo naquele momento, ali mesmo. O diabo falava para mim: "Bem, agora todos os seus colegas estão mortos. A polícia está te procurando. Eu, se fosse você, acabava com a sua vida. Porque se a polícia te encontrar, você vai morrer de toda maneira." A primeira coisa que eu fiz foi pegar um pedaço de caco de vidro e retalhei as minhas virilhas. Eu estava tão drogada que eu não sentia dor. Eu via meu sangue, eu cortava fundo mesmo. Eu via meu sangue pular a distância que voava no meu rosto, a quentura do sangue. Eu via meu sangue descer de abaixo. Eu ria de ver meu sangue descer. Eu via as gorduras de chegar no osso. E eu ria. A única coisa que eu me lembro é que eu vi longe os médicos se aproximando e eu perdi o sentido. Eu fiquei em estado de coma durante 8 meses. No CTI, entre a vida e a morte. Depois eu me recuperei, recebi alta, e quando era dia de domingo, dia de sexta-feira, ali no Rio de Janeiro, toda sexta-feira à noite, dá arrastão.
e há muito pescador pescando na beira da praia e deixa os seus barcos. E eu falei assim, eu não quero viver mais. Eu não quero viver mais, que eu estou morrendo. Os médicos enrolaram gás nos meus ferimentos para ver se as moscas não pousavam, mas não adiantava não, eu atravessava pelas gases. Então eu pedi o Pedrinho que fosse comigo até a beira da praia. Chegando lá, eu pedi a eles que me empurrassem. Quando o barco estava distante, que as ondas do mar é muito alta à noite, eu vi os pescadores pequenininhos e pulei dentro do mar. Falei, bom, agora eu me jogo, quero ver se alguém vai me encontrar. Aí eu morro mesmo, não tem mais ninguém que vai me achar. Eu acordei 9 meses depois em estado de coma no mesmo hospital, no CTI. Só que meu estado agora era pior do que o primeiro. Eu estava em cima de um colchão de água, dentro igual uma cubadeira, uma cama toda cercada de vidro, cheio de balão de oxigênio, com sangue, aparelho na minha boca, pedaços meus estavam enfiados, fios, para me sobreviver. Depois era perto de, eu não vi o ano novo passar, não vi nada. Depois, quando foi dia 23 de janeiro, às 6 horas da tarde, os médicos planejavam na sala dos médicos desligar o meu aparelho, que na minha papeleta estava escrito indigente. Então ele já estava escrito na papeleta indigente, se caso eu morresse, eles iam tirar o meu fígado para fazer transplante, coração, rins, e não ia ter ninguém para reclamar. E tinha já uma senhora preparada já, para quando eu acabasse de morrer, ir para a sala de cirurgia para adaptar o meu coração nela. E nessa data, quando os médicos já tinham rabiscado que ia tirar de mim os órgãos, que ia ser separado do meu corpo, o Senhor me deu o maior presente da minha vida. Eu acordava, eu tinha um aparelho nos braços, com uma luzinha que acendia. Se caso eu morresse, se caso eu vivesse, aquela luzinha acendia. Então, quando foi dia 23 de janeiro, às 6 horas da tarde, os médicos estavam vendo para desligar, eu abri a minha cesta. Eles correram pensando que eu tinha morrido, e quando eles acordaram, quando eles olharam pelo vidro, eu estava de olho acordado, olhando aonde que eu estava, o que teria acontecido comigo. E eles perguntaram assim, olha, ô menina, não sei, nós não sabemos o seu nome, e eu quero saber como é o seu nome, e nós iremos tirar. Eu estava com um aparelho que estava preto, um aparelhinho que bota na boca, aquele aparelhinho quando a pessoa dá derrame cerebral, que bota na boca e que vai até o estômago. Eu estava com aquele aparelhinho dentro da minha boca. Então eles tiraram aquele aparelho, e quando eles mandaram perguntar 4 perguntas, e eu, por sinal, eu perguntei se eu também podia fazer perguntas, eles disseram que sim. Aí ele perguntou, qual é o seu nome? Eu disse que meu nome era Alina Lírio das Neves. Ele perguntou para mim, quantos anos você tem? Eu disse que não sabia a data do mês e nem sabia o que estava acontecendo comigo. Ele disse, olha, a data do mês é dia 23 de janeiro, hoje é 6 horas da tarde, você não viu nem o ano novo. Eu disse, agora neste momento eu completo 15 anos de idade. Ele disse assim, meus parabéns. Aí teve um dos médicos que chorou, porque nesse mesmo dia a filha dele completava 15 anos e estava dando uma grande festa. Ele disse assim, olha Alina, é duro eu te dizer isso, mas você recebeu um presente melhor do que a minha filha. Olha devagarzinho, vi aquela moça lá, ela ia receber o seu coração, ela ia adaptar o seu coração nela. Agora você não é mais indigente. Aí eles tiraram o aparelho e eu não podia, eu estava condenada por eles de nunca mais falar, devido às minhas veias. Quando eu falava, eu jogava sangue à distância. As veias estouraram dentro do meu estômago, então cada palavra que eu falava vazava no meu estômago e eu vomitava, devido ao LSD. Então, eles me levaram e eu fui recuperando. Quando eu me recuperei, ele disse, olha, você não fala. Eu recebi alta, o único mandato deles foi que eu não falasse nunca mais, que eu iria ficar muda e nunca mais eu iria falar. E eu saí. Quando eu recebi alta, era dia 26 de setembro, às 4 horas da tarde, num domingo. Estava dando um maior culto na Praça do Jockey, ali do Rio de Janeiro. Então eu vi uma das jovens cantando, eu peguei como mendigo, tem sempre o saco, eu peguei aquele saco. E eu vi uma das jovens cantando, oh, como cego andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E eu vi essa jovem cantando. Depois uma senhora reganhou a oportunidade e eu fui andando até onde que ia. Depois, chegando quando essa jovem cantando, aí ela cantou, longe do Senhor andava, no caminho de horror. Eu
tempo meditando nessas palavras desses dois hinos, e tinha muita multidão que era aniversário da igreja, e tinha um carro, cantores, e tinha pastores de vários, cantores de vários lugares. E eu sentei longe ouvindo o pastor dizendo que Jesus estava ali naquela tarde para salvar, para transformação, que naquela tarde era tarde de salvação. Depois ele cantou, o coral estava cantando lá na praça, ele pediu um grupo de jovens para convidar para distribuir os folhetos. E eu fiquei sentada olhando aquela pregação longe de todos, porque se eu me aproximasse eu sabia que eles iam sair de perto de mim. E uma das jovens, mais tarde, depois das 5 horas da tarde, uma das jovens apareceu com um folheto nas mãos. E quando ela me aproximou, eu queria levantar, mas eu não conseguia. E ela se aproximou, botou um lenço no seu nariz e se afastou de mim. Ia passando um jovem, na hora ela entregou o folheto, e o jovem não se interessou, amassou e jogou fora. E eu vi o pastor fazendo apelo, muita multidão aceitou Jesus, e eu via falando, quando o pastor falou que Jesus estava ali para salvar, eu lembrei nas palavras da Dona Valinha, que eu não era daquele rebanho, que eu também não tinha parte com aquela família, que realmente todos ali era diferente de mim, que eu não podia fazer parte dessa grande multidão. Eu me examinei e falei assim, quem sou eu para fazer parte dessa multidão? Eu vi o culto acabar, depois que o culto acabou, todo mundo foi embora, muitas almas se rendeu aos pés do Senhor, e com muita dificuldade eu fui pegar aquele folheto que havia caído no chão. E foi a coisa mais maravilhosa, foi a minha conversões, foi nesse folheto. E esse folheto o Senhor dizia para mim claramente, ninguém teve coragem de chegar para mim, nem aquela jovem, nem aquelas irmãs tão consagradas, não teve coragem de falar para mim, Jesus te ama. Ela virou para mim e aquele folheto dizia, sou eu, seu Deus, que vos fala. Desci do céu para dar vida a quem precisa se viver. Sim, vim buscar aquele que havia se perdido. Eu peguei aquele folheto e estava o endereço da igreja, o local, e eu fui para a minha casa. Minha casa era um carro abandonado, onde não tinha vidros, matagal estava cruzando, e eu tinha 4 amigos que não me condenavam, não dizia que eu era mal cheirosa, 4 cães. E quando eu cheguei ao carro, eu falei assim para eles, olha, eu ganhei um presente hoje, mas eles brincavam comigo e não me condenavam do meu mau cheiro. E eu não tinha uma roupa para colocar, eu não tinha uma colônia para botar. Eu vi o pastor dizer, isso, cheia de mau cheiro. E quando eu cheguei na igreja, hoje, até hoje, ela é uma igreja muito bonita. E quando eu me aproximei da igreja, o porteiro veio me receber. O porteiro falou assim, o que é que tu queres? Eu disse, olha, esse folheto é daqui? Ele disse, é. Ele disse assim, eu falei assim, olha, eu achei esse folheto, eu quero entrar aí dentro porque eu quero ver seu Jesus. Ele disse para mim, olha, eu não posso botar você ali dentro porque meu Jesus, ele não é lixo, não é lixeiro. E se você primeiro vai para sua casa, toma um banho, amanhã você volta. Mas você quer um dinheiro, eu tirou um dinheiro e botou nas minhas mãos. Eu disse, moço, eu não quero dinheiro, eu quero ver seu Jesus, eu quero ver ele lá dentro. Eu vi o pastor dizendo que Jesus curava e mostrei os buracos do aliança e deu assim, moço, eu quero me encontrar com o seu Jesus. Ele disse, não, vai embora que aqui não é o seu lugar que tu tá cheirando mal. E me empurrou da escada abaixo e eu vi o culto acabar do outro lado. Eu vi que realmente eu não tinha parte mesmo com Deus. Eu fiquei falando, meu Deus, cadê o Deus deles? Eles pegavam tanto de amor ali naquela praça. Para mim, eles queriam almas perfeitas, almas que não tinham ferimento. Para eles eu não era uma alma tão preciosa. Eu não pedi a esperança, eu fui na segunda-feira, eu voltei à igreja. Quando foi na terça-feira eu voltei, na quinta eu voltei. De quinta para sexta, eu não pude mais voltar. O bicho tomou na minha vista. Eu fiquei cega das 2 vistas, entrei em pânico dentro do carro. Eu trago uma cicatriz no meu joelho, esse joelho meu, ele se estendeu para fora e meus ossos
paralisou, eu não tive condições mais de andar. E eu fiquei apavorada, desesperada, lutando aí, dizendo que estava chegando a minha hora e que eu não podia mais. Para mim, o Deus dos crentes seria uma pessoa real e eu queria ver. E naquele momento eu achava que não ia ver mais. E quando o Pedrinho sentiu a minha falta, que eu não fui mais à feira, e foi às 5 horas da tarde, foi lá no carro, eu estava do lado de fora do carro em pânico, botando a mão nas minhas vistas, e eu, quando senti que era ele que vinha, eu falei assim: Pedrinho, eu estou morrendo, eu não vou mais precisar de droga. Ele disse assim: Alina, o que está acontecendo contigo? Eu disse: eu estou cega, eu estou morrendo, eu estou em pânico, me ajuda, por favor. E eu falei para ele: eu queria ver o Deus dos crentes, e eu não vou poder mais ver Pedrinho. Aí ele disse assim: Alina, você está cega? Eu disse que estava. Eu disse: Pedrinho, você está com seu carrinho de rolimã? Ele disse que estava. Eu disse: Pedrinho, pega esse papel que está na minha mão, me leva até essa igreja, pelo amor de Deus. E eu falei para ele assim: se caso o pastor não me receber na igreja, você me bota na linha do trem para que o trem passe em cima de mim, eu não quero morrer aqui sozinha. E o Pedrinho realmente cumpriu e me levou para a porta da igreja. E quando nós chegamos na porta da igreja, o porteiro desceu e fechou o portão e disse que ali hoje não era dia de doutrina, não era dia de salvação, e só entrava aí só os membros, que era dia de doutrina. E que eu fosse embora, que senão ele iria chamar a polícia para mim, que ali não era o meu lugar. Aí o Pedrinho virou assim: Alina, ninguém te quer. Eu disse: eu sei disso, mas eu queria ver o Deus dos crentes, Pedrinho. E ele não é o pastor, eu quero ver o pastor. E quando acabou o culto, todo mundo saiu contando das bênçãos, dos estudos, e eu estava esperando o que ia acontecer ali comigo. E depois eu pude ouvir o pastor saindo e dizendo, e eu escutei o nome do porteiro, e o pastor dizia assim: Domingo, hoje o culto foi maravilhoso, Deus está abençoando a igreja. E ele disse assim: pastor, nós estamos com um grande problema. Isso foi o porteiro que disse para o pastor. E o pastor, sem saber o que estava acontecendo, disse para ele: Domingo, e qual é o problema deste mundo que o senhor não tem capacidade para resolver? Ele disse assim: ah, pastor, mas esse o senhor não pode mais resolver. Ele disse: ah, não existe problema maior no mundo que o senhor não possa resolver. E ele disse assim, ele virou e disse assim: Domingo, você tem que dar uma olhadinha aí na redor da igreja, que eu acho que tem um bicho morto aí, que o mau cheiro está muito forte aqui, que eu não estou aguentando. Aí o Domingo disse para ele: pois é, pastor, não é nenhum bicho morto. O problema que nós temos é uma menina que está nesse estado, está aí na porta da igreja há dia que ela está nos perturbando. E o pastor calou a boca e disse: Domingo, voltando a repetir o que você disse que eu não ouvi direito. Disse: pastor, isso é uma menina que está na porta da igreja e está nesse estado. Ele disse: então o Senhor realmente está aqui conosco, Domingo? Eu disse: pastor, não diz uma coisa dessa. Eu não vou deixar o senhor abrir aquele portão. Eu não vou deixar o senhor tocar naquela menina. Se o senhor botar essa menina aqui dentro, eu vou tirar os membros todinhos da igreja, porque essa menina já está podre e não tem mais solução para ela. E essa menina é um buraco da veia dela, é um buraco, pastor, cheio de droga. Se vê que a menina faz parte de quadrilhas, todo mundo que está rodeado dela é marginal, pastor. E ele disse: Domingo, me dê a chave do portão que eu vou receber essa menina. Ele disse: não, o senhor não vai receber não. Eu não vou deixar o senhor abrir esse portão não. A chave está comigo e eu não vou deixar o senhor se aproximar, porque o senhor é meu pastor e eu tenho que zelar pelo meu pastor. Ele disse: Domingo, me deu o portão, me deu a chave. Ele disse: não, pastor. Ele pediu o presbítero Joel que tomasse a chave dele e tomou. Ele disse assim: pastor, o presbítero Joel: pastor, eu abro ou o senhor abre? Ele disse: não, Joel, eu vou ao encontro dessa menina, eu mesma. Ele abriu o portão e quando ele se aproximou-se perto de mim, eu perguntei quem era. Ele disse: sou eu, teu pastor.
Ele disse assim: pastor, eu cheguei tarde demais. Eu queria ver o seu Deus, mas eu estou cega. Ele disse assim, ele foi tirando os papéis, os panos que estavam enrolados nos meus ferimentos, e começou a falar com Deus, e ele começou a falar em mistério com Deus. Ele falou assim: pastor, eu estou cheirando mal, meu corpo está cheio de bicho, será que seu Deus tem um lugarzinho para mim também? Ele disse: se tu contemplasse a glória de Deus. Depois, o pastor olhou tudo que havia acontecido comigo. Ele fez o apelo, eu aceitei Jesus e eu falei para ele: eu não estou vendo o seu Deus, porque eu estou cega, né, pastor? Ele disse: Deus já está te tocando neste momento. Ele me pegou pelo colo, ele disse assim: eu não vou segurar nas tuas mãos, eu não vou te saudar te dando as minhas mãos. Ele disse: eu sei, pastor. Ele disse: eu quero te dar um grande abraço e receber como minha filha. Aleluia, glória a Deus. Ele me abraçou, que fazia tempo que eu não recebi um abraço, e me recebeu como sua filha. A mulher dele era estéril, não tinha filho, e ele me levou para sua casa. A esposa dele era dirigente do circo de oração, e fazia meses que ela não ia mais à igreja, ela tinha se desviado. E quando ele me chegou, ele reuniu todo o ministério que não fosse para casa, que fosse diretamente para a casa dele, e ele telefonou logo para São Paulo, contando que Deus estava acontecendo ali na igreja, que era para o povo vir ver o que estava acontecendo, um grande milagre ali na igreja dele. E pouco tempo, não demorou 3 dias, já estavam todos os missionários vindo de São Paulo e vindo de outros lugares para ajudar ele naquela missão. A esposa dele começou a brigar com ele por me levar para a casa dele, por o meu estado, por a casa dela ser um palacete, e ele disse para ela: mulher, essa menina aí, hoje ela não é mais o que era antigamente. Eu recebo ela como minha filha e tu irá receber ela também. Você leva ela e dá um banho nela. Ela disse: eu vou dar banho nessa mendiga lá no tanque. Ele disse: não, você vai dar banho nela no melhor toalete dessa casa. Eu não tinha condições de ficar em pé sozinha. Os presbíteros botaram um banquinho lá no banheiro e me levaram para me sentar, e eles ficaram me segurando, que eu não tinha firmeza, e até que ela começou a me dar um banho. Ela me deu um banho de muitas horas, porque ela via os bichos saindo do meu corpo, e o pastor disse: eu vou deixar você 1 minuto com ela, para que você contemple cada bicho que sai do ferimento dela. E ela começou a ver cada bicho que saía do meu corpo, tirado por ela mesma, e ela começou a falar com Deus. Ali mesmo no banheiro ela foi transformada e voltou de novo para o Senhor. Depois eu saí dali, já com banho tomado. Eu não poderia botar roupa porque eu estava com um ferimento muito forte. Eu tinha que apenas me envolver em um pano, que eu não tinha condições de botar uma roupa. Então aquele pastor cuidou até que os missionários, o Senhor usou um irmão poderosamente lá e falou o Senhor, dizendo que era para o pastor entrar 15 dias em jejum e consagração e me trancar dentro de um quarto durante o período dos 15 dias, porque grande seria a obra e que grande seria o mistério que o Senhor ia ter comigo. Aleluia. Assim este pastor fez. Tinha um quarto lá no fundo. Ele obedeceu a ordem do Senhor e me trancou lá no quarto. Durante 15 dias, aquele povo estava em jejum, em consagração, de dia e de noite a meu favor. Eu só posso dizer aos irmãos uma coisa: durante os 15 dias que eu fiquei dentro daquele quarto, eu passei por uma prova entre Deus e eu, sem conhecê-la. Senhor, ao primeiro dia eu não recebi nada, não vi nada das orações.
Mas no segundo dia, a minha garganta começou a se ressecar. Eu comecei a gritar, sentindo a falta da maconha, sentindo a falta das bolinhas, sentindo a falta do LSD. E quando a gente está sendo, aqui a gente faz muito tempo que não toma mais droga, dá uma dor na barriga da gente que vai doendo o nosso corpo. Eu enrolava pelo chão que suava de dor. E eu gritava, pastor, pelo amor de Deus, me dá um pouquinho de droga porque eu não estou aguentando mais. Ele disse, Alina, enche do Espírito Santo, que é a verdadeira droga. Depois eu rolava pelo chão e falava para ele, pastor, pelo amor de Deus, para com a oração. Eu quero droga que eu não quero aguentar mais. Ele disse assim, enche do Espírito Santo. Depois o diabo entrou ali dentro e falou para mim, olha, não liga para que aqueles bobos tá falando ali fora, não. Tudo que ele está falando é mentira. Eu te amo e eu te quero. Tu sabe que nós vamos fazer milagres junto. Então eu vou te ajudar. Você morde a sua mão e o seu braço e arranca um pedaço da tua carne e bebe o teu sangue, que dentro do teu sangue tem droga. E tu vai ficar curada agora. E foi assim que eu fiz. Eu mordi o meu braço, como eu não conseguia arrancar muitos pedaços, eu mordi que senti o gosto de sangue na minha boca e comecei a sugar o meu sangue como se eu estivesse bebendo um copo d'água. E eu gritei, pastor, eu estou bebendo meu sangue porque o senhor não me deu maconha, não me deu nada, mas uma voz disse que era para me beber meu sangue, que dentro dele tinha droga. Na mesma hora, ele entrou dentro da porta furioso e ordenou que o demônio saísse dali e eu caí no chão. Dormi durante 3 dias. Desacordado, os obreiros saíram, me deixaram ali dentro e tudo ficou silêncio. Quando foi no outro dia, eu acordei a porta do quartinho sendo aberto. A irmã, a esposa do pastor, entrou lá dentro e ele disse, Alina, sou eu a tua irmã, eu ainda estava cega. Ele disse assim, irmã, como é que eu estou? Ela disse, você está bem. Eu disse, irmã, eu não estou bem não. Eu falei para ela que eu não estava bem não, que eu estava sentindo algo. Eu achei impressionante, irmão, que eu fiquei liberta. Naqueles 2 dias que eu dormi, que o pastor orou para mim, eu fiquei liberta. Eu falei para ela, irmã, eu estou sentindo que o meu corpo está diferente. Eu não estou sentindo meu corpo como se eu não tivesse osso no corpo. Está tudo diferente. Na minha garganta tem saliva. E eu cuspi para ela. Eu não tinha, que o maconheiro quando é viciado, ele não tem saliva. Ele cuspe e não tem cuspe. E eu cuspi e saiu o cuspe. Aí eu disse, irmã, outra coisa que eu vou falar também, falei para ela. E eu cuspi e falo com a senhora e não está saindo sangue da minha boca. Algo aconteceu, eu estou leve. Eu parece que não estou nesse mundo. Ele disse assim, sabe por quê, Alina? Você nunca mais vai precisar de droga. Você está liberta das drogas. Depois ela disse assim, Alina, eu vim fazer o mandato do Senhor Jesus. Eu trago um balde, uma gilete e uma tesoura. Eu disse, pra quê, irmã? Ela disse, olha, eu não sei, o Senhor mandou rapar a tua cabeça. Depois ela tinha razão. Ela entrou 6 horas da manhã e saiu 6:30 da noite. Com aquelas pinças de fazer sobrancelha, ela tirou bucho de 6 horas da manhã até 6:30 da noite. Eu peguei piolho, então eu cocei a cabeça e as moscas varejeiras colocaram o ovo e minha cabeça virou uma peneira. Minha cabeça era inchada, era maior do que o corpo de tanto bicho que fazia espuma e descia de rosto abaixo. E essa irmã tirou os bichos todinho da minha cabeça. Quando estava faltando poucos dias, eu sentia que minha cabeça murchou. Eu estava curada da minha cabeça. Mas eu botava a mão nas minhas vistas e sentia que eu estava na escuridão. E eu começava a falar assim, eu não vou ver mais ninguém. Eu estou cega mesmo. Depois, quando estava faltando 3 dias para abrir a porta, eu ouvi uma voz suave e um vento gostoso que entrou dentro do quarto. E os irmãos lá fora orando a Deus. Aquele vento falou assim, entrou e falou aquela voz suave, falou assim, sou eu, chamado de querubim e serafins, que venho te visitar hoje por ordem do Senhor. Eu te ordeno por ordem do Mestre, que você movimenta os seus ossos, cada junta que tiver deslocada de vários lugares, que ele assume o seu lugar. Eu sentia que meus ossos instalavam dentro de mim. Eu sentia que algo dentro de mim instalava cada dedinho. Depois o anjo tornou a falar-lhe para mim, levante e fica de pé, porque é o Rei dos Reis que ordena. Aí eu fiquei de pé, sem ter condições, mas parecia que algo estava me segurando para que eu ficasse de pé.
E eu coloquei as minhas mãos no meu joelho e eu senti que meu osso tinha entrado para dentro. Eu senti que minha junta era tudo inchada, tudo transformada, tudo esquisito. Eu senti que minha junta tinha tomado seus lugares. Eu sentia que meus ferimentos estavam secos, mas só que eu não podia ver o que estava acontecendo em mim. Quando foi no outro dia, o anjo me visitou e disse para mim: volto outra vez com o recado do rei. Tu verás novamente a glória de Deus. Tu verás o novo mundo. Tu irás voltar e tirarás a sua cegueira. Mas lembra-se, tu irás evangelizar e dar o seu testemunho por toda a poeira da terra, aonde existir por todas as nações. E eu não entendia o que o anjo do Senhor queria falar comigo. Eu sei, depois ele disse: eis que trago em minhas mãos uma candeia de ouro e cristal, e dentro dessa candeia tem um óleo ungido. Irei ungir as tuas vistas para que tu veja a glória de Deus. Eu sentia algo realmente nas minhas vistas, mas quando eu não sabia ainda direito, eu continuei com as vistas. E o Senhor ordenou o pastor que abrisse a porta quando completou os 15 dias de oração. O pastor abriu a porta meio-dia em ponto. E eu estava de pé, mas eu estava ainda com o olho fechado, com medo de abrir. Quando eu cheguei à metade da igreja, o anjo falou, me sacudiu e falou assim: por que temes? Não veja que tu pode ver a glória do seu Deus? Abre a tua vista e contempla. E eu abri a minha vista, eu não acreditei, irmãos. Eu pude ver de novo, eu coloquei as minhas mãos e vi mesmo a grande multidão, os pastores, o missionário que não tinha quantidade, orando a meu favor. E eu comecei a abraçar um por um e chorando desesperada, que eu vi de novo a glória de Deus. Eu saí daquele quarto curada, transformada. Depois, a única coisa que eu queria ver era a esposa do pastor e o pastor. Eu falei assim: eu quero ver o pai que me acolheu na porta da igreja. Ele, bem velhinho, ele levantou as mãos cansada dele e disse: filha, olha eu aqui. Aí, irmão, eu agarrei ele e disse para ele: hoje eu te abraço e te agradeço, porque o Senhor respondeu as suas orações. Nós saímos dali. Ele saiu evangelizando, avisando no morro, nas favelas, dizendo o que Cristo fez na minha vida. Então os mendigos pensavam que eu tinha morrido, os pediatras tinham pensado que eu tinha morrido, e ele anunciou que eu ia domingo para a igreja, e ele anunciou que as portas estavam abertas para que todos vissem o grande milagre. E no dia que eu cheguei à igreja, as portas estavam abertas e havia mais mendigo do que tudo. Havia prostituta que não acreditaram. E quando eu entrei na igreja, eu já fui falando: olha, o Deus dos crentes cura mesmo. O Deus dos crentes transforma mesmo. E quando os mendigos viram eu entrar realmente, eles me sacudiram: Nina, é você mesmo? Eu disse: sou eu mesma. Eu disse: eu quero aceitar Jesus. Quando eu estava na metade da igreja, a primeira pessoa que veio ao meu encontro, chorando desesperado, foi o Pedrinho. Eu disse: Alina, obrigado, que Jesus, o Deus dos crentes, te recebeu. E não ficou um mendigo sentado no banco que não aceitou Jesus. Foram mais de 200 mendigos, eu não estou contando os pivetes, só pessoas adultas, foram 258 mendigos que aceitaram Jesus aquele dia. Depois, pouco rápido, depois, com 15 dias, o Senhor ordenou que eu descesse pelas águas, onde eu fui batizada com o Espírito Santo. Tudo rápido. Depois, o Senhor me ordenou que eu fosse à casa dos meus pais. Com 15 dias, eu entrei numa batalha muito dura. Eu fui terminar a batalha que aquela irmã tinha parado de fazer. Aí, quando a irmã anunciou que eu tinha que ir à casa dos meus pais para falar de Jesus, e eu não sabia, e ele pediu, o pastor pediu o Pedrinho que descobrisse o endereço dos meus pais e que ia me levar até a casa deles. O Pedrinho descobriu o trouxe o endereço, o pastor me botou dentro do carro, e quando nós chegamos lá na casa dos meus pais, era dia da sessão. Era domingo, 4 horas da manhã. E havia minha mãe, fazia anos que eu não via minha mãe, o centro espírita estava diferente, minha mãe tinha aumentado, porque tinha aumentado mais de média, tinha mais gente no centro, então tinha aumentado mais, estava tudo diferente. E coisa incrível que o Senhor, o pastor falou assim: Arina, você vai sem medo, porque há uma legião de anjos que está com você.
não tive medo. O pastor foi embora e me largou, mas o Senhor mandou que eu entrasse dentro de casa e que eu abrisse a porta e que eu esperasse meu pai. Mas como de costume, o meu pai sempre botava uma corrente e um cadeado na porta e levava para a sessão. Quando eu cheguei lá no cadeado, estava fechado e eu não podia entrar. E eu comecei a forçar e eu falei assim, como é que eu vou entrar? Eu não posso entrar. Aí a irmã vai até rir agora da minha incredulidade que eu falei na hora. Eu falei assim, mas o pastor disse que tinha uma legião de anjos. A eles que quiser que abre a porta para eu poder entrar, que eu não vou fazer força não. Foi isso que eu falei. Mas aí eu olhei e não vi a legião de anjos, eu falei assim, eles se quiser que abre para eu poder entrar. Mas eu acabei de fechar a boca, a corrente caiu no chão. Senhor, realmente eles estavam comigo mesmo, só que eu ainda não podia ver com os olhos da fé. A porta abriu, ainda olhei a corrente cair no chão, o cadeado abriu como se tivesse a chave entrado dentro do cadeado. A corrente abriu simplesmente, eu fechei a porta, eu creio, eu tenho certeza que ficou um bocado lá dentro comigo e um bocado ficou lá de fora. E eu fiquei sentado olhando tudo a minha casa de novo, eu numa alegria, eu não sabia se minha mãe ia me conhecer, não sabia o que ia acontecer, e eu sentei no sofá, eu vi meus retratos, vi minhas bonecas, vi muitas coisas minhas ainda. Depois, primeira coisa que eu vi, a porta se abriu, a primeira pessoa que entrou foi o meu pai. Eu não aguentei, minha vontade era correr e abraçar meu pai, e o Senhor falou para mim, não faça tal coisa, porque ele ainda não é o seu pai que eu quero. Ele entrou dentro de casa com os penachos, era hora de trancar a rua no centro, ele entrou com os penachos preto e vermelho na cabeça, uma capa vermelha pendurada, um charuto na boca, os colares preto e vermelho atravessados no pescoço, e entrou para pegar uma vela preta e branca para o trancar a rua. E o Senhor na minha vida para mim. Eu disse para mim, de que seita você é? Seu santo é mais forte do que o meu. Porque o meu não pode fazer isso comigo nunca. Eu disse, mas o meu é mais forte realmente do que o seu. Ele disse assim, peraí, você é de que banda? De que banda? De onde você é? Você é da magia negra? De onde que você é? Aí eu disse, eu não sou de nenhuma dessas linhas que você está falando. Eu estou falando que eu sou de Jesus. Aí ele disse assim, você é bíblia? Eu disse que não. Eu disse, você é crente? Eu disse que não. Ele disse, então o que você é? Eu disse, sou lavada e ele está pelo sangue de Jesus. Eu disse assim, peraí menino, olha, eu vou te falar um negócio. É melhor, da mesma porta que você entrou, você sabe que tem uma irmã aí que está com a marca hoje na cabeça e minha esposa bateu nela porque minha esposa detesta a Bíblia. Quer que eu te conte um caso que é outro? Eu disse, pode contar, mas eu acho que o senhor não vai contar não, porque no dia da confusão aí da irmã, o senhor não estava nessa para comprar pão. Ele disse, como é que você sabe? Eu disse, acontecendo. E eu perguntei assim, quem é o retrato? Eu sabia que era ele. Ele disse, mas a minha filha que morreu. Ele disse, sabe que ela morreu? Ele disse, morreu. Eu disse, como é que tu sabe que ela morreu? Ele morreu, o resto dela está enterrada ali na frente da nossa casa. E eu falo com ela, toda sexta-feira, o espírito dela, eu falo com ela toda sexta-feira, ela disse, só manda acender a vela, faz alma dela, e vejo também ela dentro de um copo d'água. Aí ele ficou quieto, aí ele ficou parado. Ele já ficou diferente, ele disse, peraí, por que você está me dizendo isso? Eu disse, sua filha se chamava Alina Lírio das Neves. Eu disse, sua filha tinha 12 anos, quando saiu de casa, por uma doença assim, foi internada no hospital de Laranjeira, tal assim, por horário de tal assim, no médico da família assim, eu disse, eu disse assim, aí ele começou, peraí, você não é minha filha não, né? Eu disse, não sei, examina o senhor, será que sua filha tinha essa cicatriz? E fui tirando a minha roupa e fui mostrando ele, disse, algo está falando para mim lá dentro que você é minha filha. Eu disse, realmente, eu sou tua filha, que tanto você amou. Ele disse, hoje você tem 15 anos de idade. Eu disse, realmente, eu tenho 15 anos de idade. Ele disse, aonde você estava todo esse tempo? Ele disse, você não sabe entender. Eu disse, a sepultura, disse aos mortos, e eu ressuscitei outra vez, e Jesus te trouxe outra vez para ti. Ele disse, quer dizer, quem faz isso tudo é o Deus dos crentes? Eu disse, ele tem tamanho poder de ressuscitar os mortos para a vida eterna. Ele disse, então peraí, quer dizer que tudo isso que eu fiz, os cabritos, as galinhas, o sangue, todo o sacrifício foi tudo mentira? Eu disse, tudo é mentira. E aí, como é que tu me explica que eu vejo você dentro do copo d'água? Eu disse, é mentira também, que ele quer tua alma. Ele disse, aí como é que você me diz também que eu te vejo você incorporado no corpo e fala igualzinho tua voz? Eu disse, você não sabe que o diabo ele é burro? E quer tua alma? Ele disse, quer dizer que isso tudo é mentira do diabo? Eu disse, tanto que é mentira que eu estou aqui. Ele disse que eu estava no além, como é que eu estou aqui? Quer me apertar para ver se eu descarregar? Ele veio e apertou.
Eu disse, então realmente, você é minha filha. Aí ele veio me abraçar, eu disse, não, ainda não. Ele disse, então peraí que eu vou te abraçar. Quer dizer que tudo isso que você está falando é verdade, né? Eu disse, é verdade. Então eu posso odiar o demônio. Ele voltou, ele enrolou a roupa e as guias que ele arrebentou, enrolou na roupa e chegou ali todo diferente. Eu perguntei, o que o senhor está fazendo? E quando ele voltou de paletó e gravata. Ele disse assim, ué, crente não usa paletó? Eu quero ser crente. Aí ele aceitou Jesus. Aleluia. Ele aceitou Jesus. Aí foi na hora que nós se abraçamos, foi na hora que nós choramos, foi na hora que eu agradeci a Deus pelo contato com meu pai, e poucos minutos depois apareceu minha mãe. José, corre que está na hora dos homens de rua. Eu disse, Elza, olha a nossa filha Lina aqui. Ela está viva, Elza, é mentira. E minha mãe caiu no chão desmaiada. Aí quando ela voltou, ela disse, filha, você é crente, agora eu sou, mãe. Meu pai também é crente. Ela disse, eu também quero ser, aceitou Jesus. Aí meu pai falou assim, e agora? Como é que nós vamos falar agora para 400 e poucas filhas de terreiro que nós agora somos diferentes? E ele disse assim, meu pai falou assim, pode deixar Elza que resolve o problema. Eu agora odeio o diabo. Ele vai ver agora o poder que existe nesse Deus. Ele pegou a Bíblia, pediu licença, agora posso tocar na tua Bíblia, filha? Eu disse, pode? Tanto pode que eu estou te dando ela de presente. Ele pegou a Bíblia, ele pegou o livrinho de São Caetano, que lia sempre no centro espírita. Ele pegou o livro de São Caetano, botou dentro da Bíblia e foi de terno, paletó, gravata e tudo. Quando ele entrou, tem o zogão. O zogão é aquele que bate o tambor dentro da macumba, que faz a preparação do ponto para cantar para os demônios. O zogão repicou lá o tambor. Quando ele entrou, ele disse, o zogão falou, olha, o pai hoje está do jeito que o diabo gosta. Ele está de paletó, gravata, igualzinho tranca-rua. Hoje vai subir faísca de demônio aqui, olha a cara do pai. Hoje ele está demoniado, hoje ele estava cheio de Espírito de Deus. E ele não veio. Ele notou. Aí quando meu pai furou os tambores todinho com o dedo e disse assim, mandou as médias todinhas ficar de posição, e falou assim, atenção, hoje o Centro Espírita Pena Branca acabou e fechou. Aí os médios falaram assim, ô pai, o senhor está ficando doido? O senhor está ficando doido? O senhor sabe o que não pode fazer? E os artistas de televisão que vem aqui, pai? O senhor está ficando demoniado? O demônio tomou sua mente? Ele disse, quem é meu amigo aí, levanta o braço. Aí todo mundo levantou o braço. Ele disse, então agora aquele que quiser ser meu amigo, aquele que quiser ser meu amigo, não sai mais aqui dessa porta, porque vai ter que ir lá dentro, que a Lina está viva. Tudo que o diabo falou aqui, tudo é mentira. Aí quando falou que eu estava viva, o centro de macumba ficou vazio. Foi a vez. A única coisa que eu falei, aceita Jesus, que o seu amado Salvador. Ele fez querendo, levantava a mão, dobrava o joelho assim, mas o terreno ficou branquinho. Das médias, 400 e poucas filhas de terreiro. Nenhuma alma se perdeu. Foi uma maior bênção. Depois aí, no dia seguinte, o pastor, os vizinhos que tinha visto aquilo que aconteceu com a vizinha em frente à minha casa, foi ver o que estava acontecendo, chegou lá e falou, olha, dona Hilda, minha filha está de volta. E os vizinhos também aceitaram Jesus, que viram o que Deus tinha feito mesmo na minha vida, o desespero que havia ali naquela casa, e agora Deus estava operando. Quando o pastor veio no outro dia, estava aquela imensidão de roupa de diabo queimando. O próprio meu pai estava queimando tudo de diabo. Aí chegou o pastor de carro para ver o que tinha acontecido. E eu já estava cantando, ele estava cantando corinho com todos os médios do terreiro. Eu estava ensinando eles a cantar corinho. Quando eles chegaram, o fogo estava caindo de repente. O fogo estava caindo aí no meio dos médios. Depois, aí ele falou assim, aí depois os médios estavam cantando lá, eles cantavam ponto de macumba, e agora estavam cantando fogo cai, o diabo não tem poder com o povo de Deus, e o fogo estava caindo, o pastor falou assim, Alina, você ganhou essa igreja todinha para Jesus? Eu disse, Senhor, Jesus tem poder. Depois aí o meu pai falou assim, eu apresentei o pastor para o meu pai, aí meu pai estava de paletó e gravata, aí o pastor falou assim, tudo, o senhor já está parecendo um pastor? Aí ele disse, olha pastor, eu quero entregar o imóvel do Centro Espírita para o senhor, para derrubar essa casa de demônio e construir uma igreja aqui de crente. Meu pai destruiu tudo em pouco tempo, construiu uma igreja. Teve que aumentar mais, porque só a média de 400 e poucas médias de terreiro encheu a igreja. Eu teve que aumentar mais. Depois a minha mãe estava lá comigo, e minha mãe falou assim, Alina,
Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que fazer algo agora que sou crente. E eu já sabia o que é. Eu disse, o que é, mãe? Vamos na casa da nossa vizinha de frente, a casa da irmã que foi pregar de Jesus, onde a Clara tinha batido. Aí ela foi na casa da vizinha, aí os filhos lá dela já estavam esperando, todo mundo tinha um grupo de irmãs. A irmã já estava esperando porque o Senhor já tinha revelado que minha mãe ia lá. E nesse dia, quando nós batemos na porta, aí a irmã veio abrir a porta, Dona Elza, paz do Senhor. E ela disse assim, não falei, Dona Elza, que Jesus tem um plano na tua família, aí são todos médios. Minha mãe abraçou com ela, minha mãe pediu perdão a ela, e eu, como eu pulei da alegria, foi um dia de festa, e lá naquele quintal, nós ficamos uma semana de festa, o centro de Macumba, que não era de perto da casa da minha mãe, tiveram que estudar, que não aguentaram o poder do povo de Deus. Depois aí o pastor falou assim, bom, Aline, agora eu entrego você de novo para os pais, que você encontrou, o seu pai adotivo vai embora. Aí eu fiquei, na casa dos meus pais, minha mãe pediu logo baixinho pelas águas, e o pastor não perdeu tempo na casa da minha mãe. Depois minha mãe teve das águas só com você, também foi batizada com o Espírito, sabe? E minha mãe falou para Jesus, que queria ganhar nada para o Senhor Jesus. E eu não sabia por que ela tinha feito aquilo. Eu sabe que depois de 15 dias que minha mãe tinha convencido, nós fomos na igreja, que era dia de aniversário da mocidade. E eu estava cantando no banco de mocidade, tinha uma senhora que vinda de São Paulo, o Senhor levantou ela do banco e levantou e disse para mim o Senhor. Mas o Senhor uma vez falava para mim, eis filha querida, eis que me agrado de tudo que você já fez. Porém agora você está preparada para a batalha, mas lembra-se, erga o seu ombro no meu. Lembra-se, não chore, porque irei colher da sua casa uma rosa e um cravo para a minha seara. Aí eu estava falando assim, lá no banco, quem é que vai partir? Aí o anjo do Senhor falou no meu ouvido, queres saber? Eu disse, quero. Ele disse, será seu pai e sua mãe. Ah, quando ele falou isso, eu larguei e disse, não, meu pai e minha mãe tu não vai levar. E saí brincando e fui para casa. Cheguei lá e o anjo virou para mim e falou assim, porque tu desobedecesse e for o rebelde malcriada pelo meu Senhor, tu só tem 15 dias para despedir da sua mãe e 15 dias para despedir do seu pai. Eu não cheguei a ficar 2 meses com ele. Ai, irmão, foi duro demais. Eu olhava todo dia na folhinha e eu via que minha mãe não parava um minuto dentro de casa. Minha mãe só entrava dentro de casa meia-noite. Ela dizia, dentro e antes de partir, eu quero ganhar 1000 almas para Jesus. E minha mãe não parava. E ganhou mesmo, irmão. Ganhou alma, mas alma mesmo para Jesus. Ganhou muita alma mesmo. Mas alma mesmo. E ela não tinha medo. E eu falava, mãe, a senhora não fica um minuto dentro de casa com a gente. Às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu já estava na rua. Falando de Jesus. Ela ia para a praça e ganhava mesmo alma para Jesus. Depois, quando estava faltando poucos dias, o Senhor, ela foi para a igreja e eu não fui nesse dia. Ela foi para a igreja, despediu de todos os irmãos, falaram para os irmãos que estavam com alegria no coração, que iria fazer uma grande viagem e que pediu o pastor que zelasse mais uma vez de mim. Já está terminando o testemunho, já. E depois, quando minha mãe chegou em casa, junto com o pastor, minha mãe mandou meu pai falar assim, José, vai lá dentro e chama a Alina para mim. E eu voltei para a minha mãe. Quando eu cheguei para ela, usada por Deus, me deu um chicote e falou assim, filha, não chore, porque o Senhor tem uma obra contigo, e não fica assim. Eu abracei ela e ela disse assim para mim, filha, não fique desta maneira. E eu disse, mãe, não vai. Ela disse, eu tenho um hino que tem nesse disco aqui. Ela gostava de todos os hinos. Mas tem um hino aqui, quando eu partir do mundo aqui, não lembrarei das lutas daqui. Está aqui nesse LP. Eu não canto em igreja nenhuma. E antes dela partir, ela falou assim, canta o meu hino da vitória. Aí eu cantei esse hino para ela. E ela foi entrando para o quarto, irmão. Ela disse assim, enquanto você tiver fôlego, canta esse hino. E meu pai entrou para dentro do quarto com ela e eu continuei cantando. Eu sabia que ela ia partir aquela noite. Quando a porta era 00:40, a porta do quarto se abriu e eu já estava dentro do quarto.
Minhas irmãs já estavam do lado e meu pai falou: filha, o Senhor cumpriu aquilo que Ele havia prometido. Sua mãe dormiu no Senhor e cantando o hino da vitória que tanto ela amava. Quando eu cheguei no quarto, que eu vi minha mãe deitada ali naquela cama, do mesmo jeito que ela veio da igreja, com um semblante totalmente diferente, eu não tive mais palavra para me falar. Não podia eu cantar mais, que ali naquele momento ela não iria ouvir. E eu me tranquei uma vez, eu não vi o funeral, não vi nada, ninguém me viu aqueles dias. E eu me agarrei demais com meu pai. Quando eu estava faltando poucos dias para o meu pai partir, ele foi na cidade e comprou um terno novo. E quando nós estávamos indo para a igreja, quando eu estava completando os 15 dias que o Senhor havia prometido, ele parou no caminho e falou, ele não era batizado com o Espírito Santo. Ele falou assim: Alina, o Senhor não vai me levar. Eu disse: por quê, pai? Porque eu ainda não sou batizada com o Espírito Santo. Ele só vai me levar no dia que eu for batizada com o Espírito Santo. Mas mesmo assim eu vou te pedir uma coisa. Não é de costume a nossa igreja sentar homem com mulher. Hoje, quando nós vamos ceiar, e você deixa que eu aperto a sua mão até que eu perca as minhas forças. E nós fomos. Quando nós chegamos na igreja, que ele foi sentar no banco, o Senhor batizou ele com o Espírito Santo. Aí eu falei assim: pronto, pai. Eu agarrei ele e eu comecei a falar em mistério com ele. Eu falei: pai, hoje o Senhor vai partir, que o Senhor batizou o Senhor com o Espírito Santo. E nós tomando a ceia, quando ele virou o cálice, ele me chamou correndo e me agradeceu. Pediu perdão, fez tudo. Ele falou assim: filha, ainda bem que Deus me cobrou caro, mas eu vi a salvação de todos, minha família. E ele apertou a minha mão, apertou, foi apertando até que perdeu as forças e caiu no banco. Eu, mais uma vez, eu voltei para casa e fiquei desesperada, 4 dias ali brigando com o Senhor, e até que o pastor voltou de novo. Naquela porta daquele quarto ninguém abria, ninguém falava comigo. Até que o pastor veio e bateu na porta, eu perguntei quem era e disse: Alina, sou eu uma vez mais, o seu pai adotivo. Eu me agarrei a ele, irmão, como se eu tivesse só. Eu falei: pastor, minha última vez que minha mãe despediu de mim foi no hospital. Agora eu despedi dela para a vida eterna. Mesma coisa, meu pai. Ele disse assim: você não está só. Ele falou para mim: Alina, o Senhor mandou fazer 2 palavras para você. E você irá escolher agora o certo. Qual é o que você queria para o seu pai? Há uma rosa que ela fica vermelha, bonita, maloável e nunca cai as pétalas, está sempre viva e perfumosa. E há uma outra rosa que seca e destrói até o galho e não tem salvação. Qual é dessas rosas que você preferia para os seus pais? Eu disse: esta rosa que não perde o perfume. Ele disse: então esta rosa é tua mãe que está com o Senhor Jesus. Levante, ele disse: o Senhor tem uma obra contigo. Vai pregar a palavra de Deus. Vai falar de Jesus, que o seu pai adotivo está ao seu lado. Eu saí daquela casa, eu não tive coragem. Eu fui uma das filhas, irmã, que sofri mais a morte da minha mãe, do meu pai, porque aos 12 anos de idade eu não tive contato com eles. Quando eu voltei a eles, eu estava mais com 15 anos de idade. No momento que eu mais precisei deles, eles não estavam do meu lado. E hoje Cristo, hoje eu sou essa pessoa transformada que você vê aqui. Jesus preparou o pastor Dídimo, que é o meu esposo. Esse servo de Deus, o Senhor preparou. Eu tenho 2 meses de casada. O Senhor me deu agora tudo que eu sou, é do Senhor Jesus. E tudo é do Senhor Jesus.